Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu resolvi aparecer. Aparecer, costumava colocar só as entrevistas coletivas, né? E passei um período sem postar vídeo, porque não via nenhuma motivação desde a saída do Dorival Júnior. E agora eu resolvi, não aguentei. Não aguentei e vim falar com a nossa torcida, uma torcida que este ano não teve nada de bom para comemorar. E hoje foi a gota d'água que estava faltando para que esse treinador, que eu nem sei se ele tem um currículo que possa, né, ser digno de ser técnico de um clube, um dos mais vencedores da América do Sul. Digo da América do Sul porque, diante de tantos títulos brasileiros, principalmente de 2019 para cá, o Flamengo foi um time, né, quase imbatível. Agora sai de um clube forte, um clube grande, um clube imbatível, para ser chacota, ser freguês do Fluminense. E daqui a pouco vocês vão ver o que diz o Vitor Pereira, o que as desculpas dele. Eu já vi a entrevista coletiva. Ele diz que hoje o Flamengo não jogou, praticamente não jogou. Quem jogou foi o Fluminense. Para mim, como torcedor, esse técnico, ele não tem um time base, ele não tem esquema tático. Todas, quando ganha um jogo, ganha, mas não convence. Ganha porque praticamente o outro time foi bem inferior. Quando bate de frente com um time, com um clube que usa posse de bola. Hoje o Flamengo, se eu me lembrar desse jogo, ficar me lembrando, né? As imagens ainda na minha cabeça, o Flamengo ficou na roda. O Flamengo não teve força suficiente, né, para garantir aquele placar conquistado na semana passada, que não convenceu de forma alguma. Existe alguns YouTube aí que sabem, né? E ficam defendendo, não porque o time, o clube requer tempo na Europa. Não é que nós não estamos na Europa, não. Nós estamos no Brasil. Se o cara aceitar um cargo de vir da Europa para o Brasil, ele tem de se adaptar ao futebol brasileiro. E aos poucos tentar mudar. Não fazer o que o cara faz. Até agora o cara desmanchou tudo. Tudo. Desmanchou tudo que foi feito na era do Jorge Jesus. Teve umas turbulências, né, com Rogério Ceni, com o outro português aí, né, que eu já até Paulo Souza. Teve
essas recaídas, esses negócios, mas nunca foi um time tão ruim como está sendo agora, com praticamente os mesmos jogadores. Renato Gaúcho, para mim, foi melhor do que esse cara. Para mim, o Paulo Souza, por mais mudança que ele queria fazer, isso e aquilo, tá melhor do que esse cara. Porque esse cara até agora só deu tristeza. Além das tristezas, vexame. Não existe o Flamengo tem uma reca de times, de clubes rivais. E, pô, se for nas redes sociais, se for no YouTube, é gozação em cima de gozação. Viramos saco de pancada. O cara vai para um torneio que é a Libertadores, né? Um torneio muito importante, com um time totalmente feito, parece, nas coxas, não dando importância àquilo lá. Eu acho que até, sinceramente, eu acho que o Vitor Pereira não quer pedir demissão. Ele quer ser mandado embora. E ninguém vê isso, a diretoria não vê. Né? E tem de cobrar mesmo ao presidente Landim, pelo amor de Deus, reconheça. A pessoa tem que ter uma hombridade de chegar, eu errei. Aonde você troca um carro novo, rodando, né? Vamos dar uma comparação aqui. Eu tenho um Palio, mas o Palio está com o motor tinino, está rodando. Poxa, tranquilo. Para trocar por uma Fiat Toro toda arrebentada, porra, melhor ficar com outro. É o que aconteceu. Porra, trouxe o antigo técnico, o cara ganhou, né? O cara ganhou Libertadores, Copa do Brasil, né? Dorival Júnior, Libertadores, Copa do Brasil. E foi demitido. Não foi recompensado nem reconhecido. Foi demitido. Aí me traz um Vitor Pereira, estava no Corinthians. O que esse cara ganhou? O que esse cara ganhou? Qual o jeito, né? Qual é a proposta de escolha de um técnico de futebol no Flamengo? Parece que tem coisas estranhas, parece que esses caras faz umas coisas boas e umas 30 só merda. Desculpa a expressão. Eu não tenho... Cara, eu acho que nem dormir direito vai ficar me passando na cabeça. Isso que aconteceu hoje, cara. Né? Ontem, talvez, que seja a hora que vocês vão ver esse vídeo. Então eu peço para vocês, antes de tudo, eu vou mostrar a coletiva, vou colocar a coletiva aqui para vocês, mas eu peço para vocês, se inscreva no canal, que agora a gente vai botar para frente. A gente vai largar o aço aqui a gente não estamos como alguns jornalistas de YouTube que fica passando mão na cabeça, encobrindo, parece até que é amiguinho de alguns dirigentes, fala bonito, bem estudado, entende pra cacete de futebol, né? Internacional, nacional.
né? Fala pra caramba, tem programa no rádio. E, e fica nisso. Porque requer tempo. Tempo quanto? Porra, foi Mundial, Recopa e não sei mais que, Carioca. Cara, nós não ganhamos nada. Taça Guanabara, que era o mínimo que podia ser ganho, não ganhou. Então, eu estava olhando aqui, diz que Marco Braz se reúne com Vitor Pereira nesta segunda-feira e não descarta, né? Não descarta demissão. Vamos ver. Vamos ver isso. Marco Braz, né? Na zona mista, após a surra que o Flamengo levou do Fluminense, na finalíssima do Carioca, o vice-presidente de futebol do clube, Marco Braz, falou sobre a situação do técnico Vitor Pereira, descartando qualquer decisão durante a noite ou madrugada. Ele disse que fará uma reunião nesta segunda-feira com o dirigente e com o treinador, mas não descartou uma possível saída do técnico. Tem mais aqui assunto, mas o destaque é esse. Segunda-feira vai haver uma reunião. Nessa reunião vão decidir. Existe uma grande parte da diretoria do Flamengo que não quer mais o Vitor Pereira. Uma grande parte. E aliado do Landim. Né? E se, caso o Vitor Pereira seja demitido, né, o que acontece? O Flamengo fica sem um técnico, ou sobe um da base para ser interino, ou podia ser o Felipe Luiz, né? Tá ali, já está estudando, já cursou, está fazendo curso aí de técnico, quer ser técnico de futebol e ficar ali no Flamengo, já seria até uma chance das primeiras rodadas do Brasileirão. Caso do Jorge Jesus, deixar claro para vocês que o time dele lá, o clube dele lá, já está pensando em renovar com ele. Coisas que, há menos de uma semana, a torcida, todo mundo, o jornalista de lá, já falava em demissão da parte dele. Mas ele teve uma sobrevida lá, porque levou o time, o clube lá, ganhou, até que fim ganhou lá, e foi para a semifinal lá do campeonato dele lá, né, uma liga que tem lá. Né, se caso ele, eu tenho certeza, se ele receber a proposta, como o contrato dele termina agora no meio do ano, quem sabe o Flamengo seguraria aqui um interino até fazer um contrato, mas para isso precisa ter hombridade e humildade de ir lá conversar com o cara, porque já ficam especulando vários lugares aí de Tite. O que é que Tite vai fazer no Flamengo? Vai ser mais uma almofadinha, não, sei lá, a torcida não quer, né? Eu vejo às vezes algumas campanhas aí para saber o que a torcida quer, se aceita, se não aceita. Tite não está na lista da torcida, não. A torcida prioriza Jorge Jesus, né? E até alguns até falam do retorno do Dorival Júnior. Mas para isso também precisa, né? Já viu você errar com uma pessoa e depois voltar lá, ser homem bastante para pedir desculpa? É isso que tem de acontecer com os dirigentes do Flamengo.
Dorival, tu me perdoa, me desculpa, nós erramos. Será que acontece? Será que tem homens de caráter naquela diretoria? Trazer o cara de volta? Porque para a gente ficar aqui apostando em técnico que a gente nem conhece, né? São Paulo já trabalhou por aqui, trabalhou até um pouco bom, um pouco bem aqui. Mas ficar trazendo técnico que a gente não conhece é um tiro no escuro. E eu tô muito pau da vida. Muito pau da vida. E eu quero que você coloque aí no comentário o que vocês acham, o que vocês querem. Qual é a decisão que seria o correto? Você aceitaria Dorival Júnior de volta? Esperaria, caso houvesse um acordo com o Jorge Jesus, para ele retornar? Né? Aí fica... E, de repente, esses caras dão mais um tiro no pé, chama o Tite para treinar o Flamengo. Tomara que ele não aceite. Porque aqui, gente, aqui a coisa é feia. Aqui é brabo. Flamengo não é time pequeno, não. Flamengo não... Já pensou nós passar um ano sem ganhar nada? Nada. E tu vê os rivais ganhando. E o pior de tudo, você com um banco cheio de dinheiro, porque o Flamengo tem dinheiro das vendas e não comprou ninguém. Às vezes eu fico pensando, sabe o que, cara? Quem sabe o Flamengo já deu uma segurada nesse cara, se o contrato dele vai até só esse ano, para pagar um pouco menos a multa, o restante do que falta, e não contratou ninguém, porque não vou contratar, porque de repente esse cara não fica, vai ficar os jogadores aí. Então é melhor eu esperar um pouco, vou trocar esse treinador, para não dar muito vexame, esperou um pouco, mas chegou a hora dele arrumar as malas dele e cuidar da vida dele. Não estou aqui para xingar ele, de forma alguma, é um trabalhador como todo mundo. Possa ser que em outro clube ele dê certo, aqui não deu. Certo? Então é isso aí. Vamos ver nessa reunião de amanhã, Marco Braz e os dirigentes, né? Tá aqui. Vão entrar num acordo. A torcida está se manifestando muito contra Landim e Marco Braz. Eu não acho Marco Braz um dirigente ruim. Um dirigente ruim. Não acho. Para mim ele é um dos melhores para contratar. Mas é muito estranho das coisas não estar dando certo nas contratações dele. Né? Mas, antes dele, para ele contratar, precisa do presidente assinar. O presidente não pode também dar um cheque em branco para o cara fazer o que quiser. Então, quem tem de responder mais aí é o presidente, Landim. Entendeu? Então, é isso aí, gente. Eu vou trazer mais notícias, botar um vídeo diário, né? Geralmente eu vou botar esse vídeo nesse horário, e infelizmente, durante o dia fica difícil. E durante a noite, nesse horário assim, eu posto vídeo, mas eu quero a cooperação de vocês. Por favor, se inscreva no canal, dá essa moral aí pro canal Fora de Campo. Aqui quem está falando é JF para vocês que não me conhecem. E vamos junto, vamos batalhar. Vou trazer todas as notícias quentinhas. E se houver a demissão do que eu creio
Eu vou ficar de olho aqui no computador, direto, assim que eu souber da notícia que ele foi demitido, venho aqui e posto para vocês. Mas não esqueça de acionar o sino da notificação. Acione o sino da notificação, deixa seu like e comente aí, tá ok? Estaremos sempre juntos. E agora vocês vão ver a entrevista a coletiva do Vitor Pereira. Fica com Deus, um abraço, força, não vamos desanimar não, que eu acho que o tempo ruim também passa, e eu tenho certeza, vai passar e vamos entrar num Brasileirão com o pé direito. Um abraço, pessoal, fica com Deus. Vitor. Vitor, assim, depois de um jogo desse que o Flamengo foi envolvido do início ao fim, mais um jogo assim muito ruim para a história do clube nesse ano, junto com o Al Hilal, time sendo envolvido sem poder de reação. Tem clima para a continuidade do trabalho? O que vocês já conversaram? Como é que vocês estão vendo a sequência na temporada? Assim, falar do jogo de hoje, não é? Os outros, não falar do jogo de hoje. O jogo, reconhecer o mérito ao Fluminense, porque foi um justo vencedor, e reconhecer também que nós, de facto, hoje não tivemos ao nosso nível, taticamente, tecnicamente, mentalmente, estivemos abaixo daquilo que somos capazes de fazer. Portanto, reconhecer isso tudo e trabalhar para melhorar, trabalhar para corrigir os erros, trabalhar para sermos mais fortes no futuro. Interview in my life, what helped me memorize everything about the job, what are their goals, what are their policies. Good thoughts, Alice and Jess. Yeah. But Juliana, do you have your own? The best thing is to practice, like a safe environment where I can make mistakes. Yeah, someone can point it out, oh, you made a mistake, in a nice way, and I learn with that. Vitor, aqui Raíza Simplício da Go Brasil. Sei que você quer falar sobre o jogo, né, natural, mas diante de tudo que vem acontecendo, esse é o 4º título que o Flamengo disputa e perde no ano. Você, nos últimos jogos, a torcida pegou no seu pé na arquibancada, o que também é natural pelo momento, mas a torcida também quer saber como é que fica a situação do Vitor Pereira nesse momento. Como é que é possível realmente dar a volta por cima? Você enxerga futuro no trabalho hoje comandando o Flamengo? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, né? Relativamente a isso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Perdemos o jogo hoje, chegamos a esta final com todo o mérito. No jogo anterior, com o mesmo Fluminense, fomos superiores, na minha opinião. Hoje, de facto, temos que reconhecer que não tivemos ao nosso nível. Temos que trabalhar, de reconhecer todos em conjunto. Não eu, em primeiro lugar, eu e os meus jogadores também, reconhecer que hoje ainda por algum motivo que ainda não consegui perceber, mas que tenho que conversar com eles, temos que conversar todos. A equipa não apresentou o nível que já vi esta época e vi no último jogo contra eles, por exemplo. Vitor, aqui atrás, Marcos Coelho, Rádio Tupi.
Nós sabemos que essa situação é muito delicada. Aqui, os nossos colegas que estão aqui, acredito que nenhum tenha presenciado numa final de campeonato um placar ser revertido do jeito que foi o jogo de hoje. E, naturalmente, um dos principais assuntos que se fala nesse momento é sobre uma possível saída sua. E aí eu pergunto para você, sem vir da questão do Flamengo para você, qual é o limite do Vitor Pereira? Se tem alguma condição que vai chegar em algum momento que existe a possibilidade de reconhecer e que não dá mais, ou se você realmente acredita que é possível reverter esse cenário na continuidade da temporada? Assim, como vocês sabeis, não sou eu o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu, não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de construir uma equipa forte, e estou mais do que convencido que isso é possível. Continuar a trabalhar, próximo treino, conversar com os jogadores, evoluir, continuar o nosso trabalho, porque hoje, de facto, ninguém se prepara para vir aqui depois de uma derrota, porque eu próprio não estava preparado para isso, não é? A mim também me surpreendeu hoje o nível que apresentamos, mas o futebol é assim. E a única coisa que eu posso assumir é o compromisso de continuar a trabalhar, mais nada. Vitor, boa noite. Ainda nessa mesma linha, acho que o torcedor tem um incômodo muito grande pela sequência de apresentações de um Flamengo muito diferente do que esse torcedor se acostumou a ver. A atuação na quarta-feira pela Libertadores foi muito ruim e muitos jogadores acabaram sendo preservados. Hoje vocês tinham uma decisão, tinha altitude. Sempre tem um fator, mas a sequência de atuações ruins incomoda muito o torcedor. Você, nesse momento, consegue ter um diagnóstico do que é esse evoluir, o que dá para fazer ainda, o que tem de lastro para fazer ainda para que esse Flamengo volte a apresentar o que o torcedor tanto espera? Destroyed an enemy cruiser. Assim, nós vinhamos antes do jogo no Aucas para a Libertadores, nós vinhamos de três vitórias consecutivas, 2 com o Vasco, 1 com o Fluminense, e vitórias com mérito. No Aucas foi um jogo, eu posso ouvir a opinião de toda a gente, diz que o jogo foi horrível, na minha opinião não foi. Na primeira parte fizemos um jogo, para mim, de qualidade. Da segunda parte, de facto, caímos e permitimos que o Aucas ganhasse o jogo. Hoje, de facto, é o jogo que vem em contramão, que vem, é um jogo que eu não estava à espera, sinceramente, estava à espera de um jogo muito mais forte da nossa parte, e eu só posso reportar este jogo. Portanto, não quero pegar nos jogos todos, porque os jogos todos não foram assim. Os jogos não foram todos assim. Nós tivemos nós ganhamos ao Fluminense de forma consistente, taticamente, mentalmente, no último jogo que jogamos com eles. Hoje, por razões que ainda temos que avaliar, temos que conversar todos, a equipa não esteve ao seu nível. Vitor, boa noite. Aqui no meio, Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você falasse, né, em relação à reação da torcida hoje, porque em vários momentos, ali no finalzinho já do primeiro tempo, quando vocês já estavam perdendo por 2-0, eles cantando, né, falando "meu Flamengo não precisa de você", depois gritos de burro. Como é que você recebe tudo isso e olha para frente e vê que possa, né, até ter uma permanência? Eu gostaria que você falasse em relação ao olhar do torcedor e ao olhar da diretoria também, que fala em um trabalho
a longo prazo, te surpreenderia caso tomassem uma decisão de repente, uma demissão nesse momento? Obrigada. Relativamente à reação da torcida, eu compreendo. Naturalmente, um resultado destes, eu próprio, se estivesse na torcida, provavelmente também me manifestaria, não é? Se não há dúvida nenhuma. Agora, o que é que eu posso, relativamente a demissões, não tenho, sinceramente, não tenho nenhuma indicação em relação a isso. O trabalho está no início, é para ser feito, o Brasileirão nem sequer começou, e eu estou de corpo e alma, dedico-me todos os dias, passo horas e horas e horas, tenho muitos anos de experiência, sei que este momento é um momento complicado e compreendo perfeitamente a reação dos torcedores. Vitor, Marcelo Corrêa da TV Globo. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma sobre o jogo, sobre dois momentos assim, de erros técnicos que vêm se repetindo com o Flamengo no sistema defensivo. O Varela perdendo a bola num dos gols no primeiro tempo e depois o Davi Luiz no último gol também perde uma bola relativamente simples ali, se ele quisesse resolver de forma mais rápida. Se isso tem sido... é uma constante, se isso tem sido... se há uma tentativa de corrigir isso no dia a dia, porque são jogadores assim com renome internacional, às vezes você corrigir fundamentos de um jogador assim é meio difícil, imagino. E a segunda questão é a respeito da formação desse elenco. Você assume um elenco que, às vezes, parece não ter jogadores com as características com as quais você gostaria de jogar quando a gente olha para os seus trabalhos anteriores. Mais velocidade no sistema defensivo, na transição, enfim. Você gostaria de trazer peças, fazer com que esse elenco se parecesse mais com a forma como você joga também? Assim, eu não sou um treinador. Eu sou um treinador que assumo que por natureza assumo as responsabilidades. Eu assumo sempre as minhas responsabilidades. Não era aqui um momento, se calhar era um momento oportuno para eu falar que falta isto ou falta aquilo, mas não esperem isso de mim. Eu tenho um bom elenco, tenho jogadores de caráter, jogadores que hoje trabalharam, mas hoje parecia com uma forma desligada, uma forma descoordenada taticamente. Não sei por que razão, mas aconteceu. Tecnicamente não foi um bom jogo da nossa parte, porque falhamos muitas coisas simples, mas eu nunca irei apontar erros individuais, nunca o fiz na minha vida, não o vou fazer agora. Portanto, nós falhamos coletivamente, tecnicamente, taticamente e essencialmente mentalmente. A abordagem deste jogo, o Fluminense esteve sempre por cima emocionalmente, a partir do momento em que nós não reagimos à entrada em jogo deles. Portanto, eles marcaram o primeiro e nós não conseguimos reagir, e isto foi-nos, essencialmente, a primeira parte foi uma primeira parte de um nível muito abaixo daquilo que esperávamos. Última pergunta. Boa noite, Vitor. Guilherme Xavier, do Lance. Eu queria que você explicasse a opção pelo Gabi hoje. No primeiro jogo, a estratégia funcionou, o Flamengo venceu por 2-0, e o Matheus França também marcou o gol do Flamengo na derrota contra o Alcas. Queria que você explicasse essa volta do Gabigol hoje a campo. Essencialmente porque pretendíamos, relativamente ao último jogo com o Fluminense, nós pretendíamos ter mais bola. O França fez um jogo, jogou com o Fluminense, na mesma semana jogou com o Fluminense, depois jogou com o Alcas, e naturalmente hoje contávamos com ele na segunda parte, porque o Gabi só tinha feito um jogo na semana. Portanto, optamos pelo Gabi nesse sentido, no sentido de jogarmos com dois atacantes, de termos a capacidade de reter mais a bola na frente, mas não aconteceu. Obrigado a todos, obrigado, mister. Boa noite. Obrigado, bom trabalho.